Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre o comentário de Allan Kardec na questão 685A de O Livro dos Espíritos, quando ele nos diz: não se basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume a proporção de um flagelo qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, dada seja o possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim àquela que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Nesta questão, Kardec vai ressaltar a importância do trabalho e da educação dos hábitos para que a nossa sociedade possa lidar melhor com esses maus dias, perguntando sobre o que se deve fazer ao homem que precisa do trabalho para o próprio sustento, quando as forças físicas já se veem esgotadas pela velhice. O codificador obtém a resposta da questão 685A de que o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Assim entendemos que toda a vida passa por ciclos naturais, tanto a natureza, de acordo com a estação ou com o ciclo, poderá nos oferecer mais ou menos alimentos, este ou aquele fruto. Da mesma forma, a vida humana passa pelas mesmas intermitências, onde o homem, de acordo com o seu momento ou a sua condição, pode empregar mais ou menos habilmente as suas forças físicas e até mesmo seus raciocínios. Por óbvio, nós chegamos à conclusão de que se não pouparmos para os maus dias, se não suprirmos a falência física daqueles que hão chegado à velhice, tanto quanto amparamos os nossos filhos quando ainda são incapazes de produzir efetivamente o seu próprio sustento, incorreremos em enorme imprevidência que surge justamente de nossa própria incoerência ao nos excedermos na satisfação das nossas necessidades. Como bem nos respondem os Espíritos na questão 715, a natureza traçou os limites das nossas necessidades, mas felizmente não traçou os limites de nossas faculdades e de nossas potencialidades. Portanto, sejamos prudentes, previdentes
e façamos uso de nossa inteligência para ampararmos aqueles que estão desamparados, tanto quanto esperamos ser auxiliados em nossos maus dias. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.